dia, Brasil, bom dia, bom dia. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, gente, Cacaliane. Cacaliane Santos, gente. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o direito do consumidor. Gente, sobre o direito do consumidor. Muita gente me perguntou, me questionou por que eu vou fazer um bate-papo sobre o direito do consumidor. Gente, eu vou explicar para vocês por que da importância das pessoas saber sobre isso, que eu acho muito importante, né? Primeiro que nós, como profissionais, né, a gente tem que saber entregar um bom serviço para o cliente para que não tenha esse tipo de transtorno. E eu trouxe a Cacaliane aqui para ela explicar que o consumidor tem direito. Exatamente, o consumidor tem direito. O consumidor tem direito. Então, a tecla que eu sempre aperto direto nas lives que eu faço, nos bate-papos que eu faço, que as pessoas têm que se especializar, as pessoas têm que buscar o crescimento, as pessoas têm que fazer curso, as pessoas têm que aprender tudo naquela área que ela trabalha. Correto? Exatamente. Por quê, gente? Porque se ela não souber executar um bom trabalho, o que ela pode acontecer com ela? O que pode vir a acontecer com ela, Cacaliane? Ela pode ser penalizada, né? Porque tanto a relação, qualquer relação de consumo, e essa relação do salão de beleza com o cliente é uma relação de consumo. Então sempre tem as penalidades. Existem as penalidades. Então, você como profissional, né? Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com profissionais, né? Porque como eu dou bastante curso, eu atendo bastante alunas, né? E eu pego no pé delas bastante para que elas executem um trabalho perfeito e que elas prestem atenção em cada detalhe que elas vão fazer, né? Cada trabalho que elas vão executar com sua cliente, exatamente para que não traga transtornos futuros, porque esses transtornos futuros podem causar grandes perdas, né? Exatamente. É importante lembrar, gente, que um processo de relação de consumo é sempre oneroso. Um processo é sempre oneroso, mas para o fornecedor é um pouco pior, porque o direito do consumidor, ele visa muito abraçar o consumidor, proteger ele. Então as leis estão sempre voltadas a proteger o consumidor. Claro que o consumidor também tem que entender que ele tem as suas responsabilidades, mas quando a gente fala de um processo de relação de consumo, o fornecedor sempre tem que apresentar provas contrárias do que o consumidor está dizendo. Enfim, é sempre mais oneroso para o fornecedor. Daí que é importante o fornecedor sempre conhecer as leis, saber as suas obrigações e sempre tá andando lado a lado. E o consumidor também, né? Exatamente. Não é só o fornecedor que tenha os seus... No nosso caso aqui, ela defende mais a parte consumidora, né? Sim. Mais da parte consumidora. Então, Gata, por que você escolheu essa profissão? Bom, o direito pra mim, ele na verdade, quando eu resolvi escolher direito, eu fui naquela utopia de resolver o problema do mundo. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu não iria resolver o problema do mundo, mas eu iria conseguir resolver o problema de muitas pessoas. Então, o que me faz ser realizada na profissão e o que me fez escolher o direito foi saber que eu poderia levar para as pessoas a paz novamente. Porque muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: olha, esse problema está me tirando sono, eu não estou conseguindo mais nem dormir. Então, acho que o direito foi isso para mim, poder, através das leis, conseguir trazer a paz de novo para muitas pessoas. E o que te trouxe até aqui, até o direito do consumidor? O que te fez escolher se dedicar, né? Porque a gente sempre se dedica a uma área maior. Eu, no meu caso, gente, quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco. Eu acho que toda profissão, né? Eu cortava cabelo, eu pintava cabelo, eu alisava cabelo. Hoje, eu me dedico ao mega hair e aos loiros, né? Eu sei tudo.
assim, na minha área, como é que eu tenho estúdio aqui, eu sei tudo, mas eu me direciono a uma única coisa que é o que eu mais gosto e o que eu me domino melhor. E você? Então, Cris, eu acho que todo mundo que sai da faculdade escolhe uma área, mas, por exemplo, o direito civil, ele é muito abrangente. Sim. E a maior parte das pessoas quer abraçar tudo. Então, eu faço tudo no direito civil, eu faço tudo no direito penal também. E eu acho que não é assim. O que me fez chegar até o direito do consumidor é até um pouco engraçado. Durante toda a minha faculdade eu sabia que era o direito civil, mas eu não sabia o que em específico. Eu fiquei a faculdade quase que do terceiro ano até o final, quase assim no finalzinho, querendo direito de família. Era a minha paixão, aqueles barracos de família e é incrível, né? É muito legal de estudar, é muito bacana. Eu no terceiro ano eu entrei para fazer um estágio lá no Procon. Eu achei muito legal também, foi onde eu comecei a estudar mais direito do consumidor, foi o que me deu mais experiência com o consumidor. Saindo da faculdade eu comecei a gravar uns vídeos e mais direcionado para o consumidor e eu vi que o público abraçou e daí foi onde eu comecei a me especializar mesmo, porque eu não queria sair da faculdade e abraçar o mundo. Eu falei, eu vou me especializar em uma área em específico para conseguir ser boa de fato naquela área. Porque não adianta a gente querer fazer tudo, não tem como. Não vai ser boa. Não vai. Gente, o que me trouxe a chamar a Kaliane para vir até aqui, para a gente ter esse bate-papo, foi exatamente os vídeos dela, né? Eu achei muito interessante, né? Então, como eu falo para vocês, eu estou aqui não para ensinar só vocês a pintar um cabelo. Hoje eu estou aqui ensinando para vocês, passando pelo menos para vocês a importância de você pintar um bom cabelo, de você executar um bom trabalho, né? Muita gente, elas se fecham no mundo onde elas acham que passar um pó no cabelo é fazer mecha e pronto, acabou. E não é isso. Tem muita coisa por trás. Muita gente começa, aprende a executar o trabalho e já quer montar algo, uma empresa. Dentro que não é assim. Tem muita coisa. Então você precisa saber o direito do consumidor para você não ter problemas com ela. Então, assim, eu já tive esse tipo de problema, né? Então, quando eu vi os vídeos dela, eu achei muito interessante. Eu falei assim, ela é perfeita para me mostrar para os profissionais que eles não podem errar. Gente, vocês não podem errar. Vocês têm a obrigação de executar o trabalho perfeitamente. Porque senão... Dá ruim. Dá ruim, né? Dá ruim. Então, só que muita gente... com tantas informações que tem hoje, com a internet e o YouTube, só que tem muita gente que tem preguiça de procurar informações. As pessoas têm preguiça, gente. Muita gente tem preguiça de buscar informações, de saber como funciona, e acaba não buscando essa informação, que ela pode ter grandes prejuízos, né, diante de um trabalho mal executado, né? E aí eu trouxe ela para saber que ela pode sim notificar você, né? Quais os problemas que você já percebeu depois que você entrou, assim, que você tem dado de frente com eles, tem visto? Quais os problemas assim que geralmente... Cris, atualmente tem dois tipos de profissionais da beleza, dois tipos de pessoas. Sim. O aplicador de produto e o profissional de fato. Exato. O que sempre dá problema é o aplicador de produto, que na cabeça dele ele é um profissional. O que mais tem dado problemas mesmo com o consumidor é que assim, o profissional da beleza ele tem a obrigação de entregar o que lhe foi pedido. Então assim, se eu chego lá pedindo um corte Chanel, por exemplo, eu tenho que entregar um corte Chanel assim como me foi pedido. Alguns aplicadores de produto acabam fazendo o que não foi pedido pelo consumidor, acaba cortando curto demais ou fazendo um corte diferente. Na verdade, não querendo te cortar, ele vai executar o que vem na cabeça dele, exatamente. O que ele entendeu, na verdade, aí é onde muita gente erra.
Porque a pessoa não quer entender o que o cliente quer. Ele quer exatamente executar e a cliente vai embora logo. Então ela não quer perder 5 minutos para entender o que a cliente quer, se ele vai conseguir executar. E ele faz da maneira que ele quer, por preguiça muitas vezes, ou para ganhar mais dinheiro, né? Aí cai nisso daí onde você está falando, viu, gente? Gente, e assim, né? Ganhar mais dinheiro talvez não compensa, porque você entregando o que não foi pedido pelo consumidor vai te causar um dano muito maior. Então, esse dinheiro a mais que você consegue fazendo uma coisa mais rápida, você vai perder muito mais com o processo, com um cliente insatisfeito. Eu acredito que os profissionais da beleza, eles têm uma imagem a zelar, então assim... Principalmente, né? Principalmente, não tem como você ir num salão que tem um profissional que você não confia ou que falam muito mal dele. Então é muito interessante, é muito bom você, profissional, parar, ouvir o que o cliente de fato quer. Se você acredita que o que está sendo pedido não vai combinar com o tipo da pessoa, com aquele corte de cabelo, vai ficar legal com o formato do rosto, enfim, aquela cor que o cliente está pedindo, fala para o consumidor, fala, olha, eu acho que não vai combinar, né? Talvez não vai ficar legal. Se ainda assim o cliente quiser, aí sim você entrega o que foi pedido. Mas de maneira alguma você dá na sua cabeça, eu acho que vai ficar melhor essa cor, não a cor que o cliente pediu, e você vai e faz sem consultar o cliente. Isso vai dar muito problema. Muito problema. Só que também, gente, a gente tem que entender que nós, profissionais, também temos direito. Exatamente. É assim, né, pessoal? Às vezes, como eu falei, o profissional da beleza tem que entregar o resultado. Claro que é o objetivo de vocês ter um cliente que sai de lá feliz com o resultado, mas a obrigação de vocês é entregar aquele resultado que foi pedido. Então, nada a ver aquela história que o consumidor chega, pede exatamente aquele determinado serviço, você entrega o que lhe foi pedido e ele não gostou e simplesmente fala que não vai pagar porque não gostou. Entenda, gente, se você pediu um serviço e ele foi executado da forma que lhe foi pedido, então tem que sim pagar. Então alguns consumidores acham que vai no salão, se não gostar, tudo bem sair sem pagar pelo serviço. Não é bem assim, né? Acontece muito isso. Aconteceu um caso comigo de uma cliente chegar e ela mostrar uma foto. Sempre tem as fotos, né? A gente pede uma referência, né, gente? Porque quando a cliente, muita gente não consegue se expressar. Ela não consegue se expressar, ela não consegue passar pra gente o que realmente ela quer. Então, eu costumo pedir uma referência. Aí ela pega e me mostra uma referência. Uou! Tá, eu vou explicar pra ela o que cabe a mim, né? Tá, daquele jeitinho, né? Olha, gente, tal. E eu vou entregar, eu falo assim, olha, eu consigo fazer isso, tá bom pra você? Tá ok, tá bom pra mim. E eu vou executar. E eu sei, gente, Cristiane, eu sei quando o trabalho ficou bem feito. E eu sei quando eu poderia entregar melhor. Só que, como eu trabalho com Mega Hair, 80% das clientes que chegam até mim, elas estão com os cabelos danificados, elas estão com corte químico, elas estão com queda de cabelo. Tem que fazer milagre. Então eu tenho que basicamente fazer um milagre, né? E muitas das vezes aquela pessoa está com a autoestima baixíssima, início de uma depressão ou até uma depressão profunda, e ela quer de qualquer forma que a gente realize um trabalho e entregue para que a autoestima dela volte, né? E que aquela dor passe. E muitas vezes a gente, né, dá o nosso melhor. E uma vez aconteceu exatamente, para encaixar no que você falou, eu entreguei exatamente o que ela queria. Ficou simplesmente perfeito. Só que a cliente, a gente já via no rosto dela, já dava para ver, era perceptível que ela não ia pagar. Então ela simplesmente olhou no espelho e falou assim, não, foi muito rápido. Ela olhou, ela estava maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela olhou e falou, ai, não gostei, eu não vou pagar. Aí eu falei assim, como? Ela falou assim, não gostei. Que eu falei, gente, mas você tá maravilhosa, tá linda. Ela falou assim, eu, como consumidora, eu tenho direito. E eu não vou pagar, gente.
Eu fiquei arrasada, todos os profissionais aí da equipe ficou arrasada porque ela ficou linda e ela saiu de lá. E ela falou, aí eu falei assim, tá, então você quer voltar à cor que estava antes? Ela falou, não, nem mexe no meu cabelo. E depois eu encontrei essa mulher na rua com o cabelo perfeito que eu fiz, ela não mexeu, ou seja, ela estava se amando, tá? E todos que trabalhavam com ela, que eu conhecia, falou que ela estava amando o cabelo. Ou seja, ela usou esse gatilho, não gostei, para não pagar. E nesse caso? Então, infelizmente tem muitos golpes, né? E também na área da beleza, né? Eu acho que a pessoa que age de má fé, ela acha todos os meios de aplicar golpes. É bem complicado, porque assim, não importa se você não gostou, se entregou, você tem que pagar. É muito importante o profissional sempre pedir, para tentar evitar, né, essas situações, sempre pedir um sinal antes e também deixar bem claro a questão do orçamento. Gente, o orçamento não pode ser só de boca. A cliente pediu essa foto e vou fazer isso, vai ficar tanto. A cliente pediu essa foto, a cliente manda pelo WhatsApp o que ela pediu, ela deixa escrito porque... Ô Thaís, vai lá e busca aquele bloquinho de notinha, de orçamento lá. Pega lá. Porque assim, no caso desse, não tem como ela obrigar a cliente, não, você vai me pagar. Não tem como vai me pagar. Vai me pagar. Seria muito bom se a gente não, gente, porque o cliente tem direito, correto? Mas a gente tem direito. Você também tem direito. Né? O que dá pra fazer nesse caso? Se você tem todo esse respaldo, todas essas provas, tem no WhatsApp o que foi pedido, ou tem, enfim, de algum outro meio, tem escrito o que foi pedido, você pode sim entrar com uma ação monitória, que é uma ação mais rápida, né, mais célere, e reaver judicialmente o valor que era para você ter recebido, né? Exatamente. Agora, se por acaso você não tem nada disso, não, foi de boca, aí a gente também tem como entrar judicialmente, mas é um processo mais demorado, seria uma ação de cobrança. Você vai ter que provar que de fato o que foi pedido foi o que de fato você fez no cabelo da pessoa. E onde que é muito difícil, né? É muito difícil você provar, por isso que eu sempre digo, o orçamento tem que ser tudo escrito, ainda que seja pelo WhatsApp, tem que ser tudo escrito, o que a pessoa pediu tem que ser escrito. Gente, hoje em dia a gente tem que se precaver de todas as formas, né? É o que eu sempre falo, a gente sempre tem que pensar no processo. Você tá lá numa determinada situação, você nunca quer que isso vire um processo, mas você tem que sempre agir como se isso fosse virar um processo. Porque se virar, você já vai ter como provar o que você disse, provar o que de fato aconteceu. Então sempre pense na sua vida como um processo. Como um processo, pra você nunca ficar numa saia justa dessa, né? Então a gente tem que se calçar de todos os lados. Exatamente. Por isso que eu falo pra vocês que não basta você só saber executar o trabalho, você tem que saber, gente, você tem que saber conversar com seus clientes, você tem que saber o que você fala para sua cliente, no seu diálogo com a cliente, né? Porque muitas das vezes todo mundo tem aquele negócio aqui dentro do salão, só sai besteira. Não é assim, sai algumas coisinhas, mas nem sempre. Tá, gente? Tem muito conteúdo, tá? Na cadeira, né? Exatamente que a gente chegou até aqui hoje. Então a gente conversa eu converso com muitas clientes, eu aprendo muito com todas elas, principalmente que eu gosto de buscar conhecimento e eu gosto de escutar tudo que elas têm para falar, para mim também absorver e também eu aprender a me comunicar com as clientes. Então você tem que aprender a se comunicar com a sua cliente. Porque você não vai sentar a sua cliente na sua cadeira, ficar falando água para sua cliente, onde ela vai se irritar e falar que né, não pode falar, ficar 5 horas com você ali e falando água. Não dá, né, gente? Então a gente tem que aprender a se comunicar. E na questão do orçamento, gente, eu, né, particularmente, como eu tive já vários problemas, eu montei uma fichinha. Eu tenho uma fichinha, não sei se dá pra mostrar. Mostra aqui, Thaís, fazendo um favor. Eu montei uma fichinha. Não. Leva a fichinha até lá. Ó, luxo. Ai, ela tá de vermelho.
fichinha aonde que a gente passa valores, faz um orçamento para ela, igual você está nos falando, né? Para você, eu já tinha, na verdade, precisou acontecer comigo para me correr atrás. Né? É sempre assim, né? É sempre assim. Então, depois que aconteceu comigo, esse fato que você está falando, da cliente chegar e falar assim, não, mas não foi esse valor que você passou aí, nananana. Então, eu montei uma ficha onde eu particularmente, eu prefiro que a cliente venha, faça um orçamento, eu olho o cabelo dela, tá? Eu olho o cabelo dela, eu passo o valor para ela e anoto tudo e entrego a fichinha para ela. Quando ela vem até mim, ela tem que trazer essa fichinha. Sim. Mas muitas das vezes, né, eu como sou cliente, muitas das vezes eu chego para você e falo assim que eu fui em tal lugar e a profissional cobrou o dobro. Mas o que acontece comigo aqui? A cliente chega, ela fala assim, eu quero um ombre hair. Aí anota na fichinha, um ombre hair. Ai, eu quero fazer uma hidratação, um corte, pé e mão, tá? Na hora que ela chega, aí ela mostra uma foto de um platinado. Aí ela vem e fala assim, eu vou aplicar um mega hair. O mega hair, gente, uma aplicação de um mega hair normalmente é 120 gramas. Ela chega com 200 gramas. Aí ela fala pra você, mas você me passou tanto, o que eu faço? Olha, tem alguns consumidores que realmente são bem complicados. Tem cliente que não sabe muito bem o que quer. Bom, pessoal, nesses casos... Na verdade, ela sabia o que ela quer. Ela simplesmente, quando eu acredito que a pessoa faz dessa forma, é porque ela já realmente, na cabeça dela, ela quer passar perto de você. Uhum. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, eu acho que ele já sabia que tinha esse tipo de pessoa. Então, quando é comprovado que o consumidor está agindo de má fé, inverte. Porque assim, o CDC, ele protege muito o consumidor, mas o consumidor está agindo de boa fé. Então, nesse caso, é nítido que houve a má fé, que realmente, você me passou um valor, você passou um valor de um serviço, não de um serviço, de todos esses serviços. Então, é muito bacana, isso aconteceu, vamos refazer um orçamento, vamos fazer tudo de novo, vamos escrever tudo de novo, ou pelo WhatsApp ou pelo canhotinho lá do Mas geralmente, quando elas chegam até a gente, elas já chegam para executar o trabalho. Né? Elas já chegam para executar o trabalho. Então, é que nem... gente, isso é para todas as áreas, tá? Sim. Eu tenho a minha irmã que ela trabalha com cílios. Então, lá tem o volume russo, brasileiro, intermediário, dararara. Então, a pessoa chega e fala assim, eu quero um volume russo médio. Aí, chega na hora, ela quer, enche isso daí. É interessante nesses casos você informar que o serviço vai ser alterado. Olha, beleza, o que eu te passei foi para esse serviço. Esse outro serviço que você está me pedindo, o valor vai ser diferente e não só de boca, como eu te falei. Você precisa conseguir comprovar que você informou o consumidor que teria essa alteração de valor antes de iniciar o serviço. Porque o que não pode é o consumidor ser pego de surpresa. Ele chega lá no salão... Entendeu, gente? A pegada. Vocês estão entendendo aonde eu queria chegar? É exatamente isso daí. Ele não pode ser pego de surpresa. Surpresa! Senão, ó. Exatamente. Você precisa ter meio de comprovar que você avisou antes de iniciar o serviço. Sim. Porque não pode, Cris, o consumidor sentar na cadeira, na cabeça dele ele vai pagar um valor X e quando terminar ele tem que pagar o dobro, um valor a mais. Isso não pode, em nenhum momento o consumidor pode ser pego de surpresa, ele tem que estar ciente de todos os processos que irão ser feitos, no caso, no cabelo dele. Se ele solicitar, ele tem que saber todos os produtos que serão aplicados. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque tem alguns profissionais que não gostam. Não, ele tem que confiar no meu trabalho, não é bem assim, gente. Se eu estou te contratando, eu preciso saber, caso eu queira, o que está sendo feito de fato, todos os processos que serão executados. E, novamente, quando for terminar o serviço, eu tenho que
ter certeza desde o começo do valor que eu vou pagar no final. Né? Então, até comentei com você a questão do platinado. Sim. Poxa, eu sou consumidora, eu sou leiga, eu não sei os processos que tem que fazer para chegar até no platinado. Na minha cabeça você passa a tinta e pronto, vai acontecer a mágica, né? Mas não, quem sabe, pode ser que determinado tipo de cabelo precise de uma hidratação, precise de um tempo maior, de alguns processos a mais. E todos esses processos têm um custo, têm um valor. O que não pode é eu chegar, a Cris me passar o valor de platinar o cabelo sem contar com todos esses processos, no final ela querer me cobrar porque esses processos foram executados. Veja bem, se você é muito importante essa parte, porque também é previsto pelo CDC. Se você faz um serviço sem avisar o consumidor, é como se fosse uma amostra grátis, você não pode cobrar por aquele serviço. Então, se a Cris vai platinar meu cabelo e no meio ela vê que precisa de uma hidratação, mas ela não me passou isso no início, não me passou que seria preciso dessa hidratação, não me falou o valor, ela não vai me cobrar por essa hidratação, vai ser uma amostra grátis. Ela não tem o direito de me cobrar por esse serviço porque ela não me avisou antes. Gente, dentro de tudo isso que a gente está falando, vocês entenderem que o que tem que ter realmente é a comunicação. Comunicação. Desde o início, aonde todo mundo peca. As pessoas não se comunicam, falta comunicação em tudo. Então as pessoas têm preguiça de falar, têm preguiça de buscar conhecimento. E aonde falta muita comunicação e a gente acaba pecando, porque já aconteceu isso comigo, tá, gente? Porque se eu tô falando isso, se eu trouxe ela aqui, é para que vocês não cometam erros igual eu já cometi. E eu pago pelos meus erros. Por exemplo, quando acontece muito por telefone, a cliente fala assim, eu tenho um cabelo aqui assim, tal, vou fazer isso. Aí você passa o valor. Eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de ver o cabelo. Mas aí a cliente chega para fazer, você fala assim, não, o seu cabelo é diferente do que você falou, tal, e ela não aceita. Não, você vai fazer, você tem que fazer, eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. E eu faço e eu cobro o valor que eu havia passado. Já aconteceu. Mas isso para mim, se isso houver constantemente, vai me causar o quê? Um prejuízo. Então, por isso que eu trouxe a Kariane aqui para falar para vocês o que vocês podem fazer. Porque o consumidor, ele tem grandes direitos, mas a gente tem também. Mas você precisa se precaver disso, porque a gente pode falir. Pode, claro. Gente, ser um consumidor de processar, o processo é muito oneroso para o fornecedor. Você tem que pagar custas processuais. Se você perder, que grandes... Você tem que pagar o advogado. Tem que pagar o seu advogado, e se você perder, você tem que pagar o advogado da parte contrária também. Fora o valor da sentença, muitas vezes o consumidor acaba conseguindo danos morais, danos materiais, né? Então, assim, o processo é sempre oneroso para ambas as partes, mas pro fornecedor é muito, muito caro um processo. Então, muito caro. Por isso que é muito bom você tentar se precaver de um processo. A Gabi, essa doutora é maravilhosa. Obrigada. Ela é, Gabi. Pode continuar. Então é assim, gente, vocês como profissionais, tem sempre que tentar ter provas de que o serviço vai ser bem executado, de que o cliente pediu determinada coisa e essa coisa foi entregue. Então sempre tentar de todos os meios se cercar de provas para caso haja um processo você ter como se defender. Gente, a Kariane trabalha com o direito do consumidor. Quais as áreas assim que você costuma ter bastante procura? Mas a relação de consumo. Eu agora estou começando a trabalhar também com os fornecedores desse outro lado. Também estou pegando bastante esse outro lado, mas agora até o momento a gente está trabalhando muito com o consumidor mesmo. É mais essa parte de informação que não foi dada. Falta de informação. Falta de informação é o que mais faz os consumidores procurar ou o PROCON ou a via judicial.
Eu digo Procon porque, como eu disse no início, eu também trabalhei no Procon já estagiei lá, já fiz, né, acho que trabalhei cerca de um ano e pouco no Procon. Então vinha muito essa falta de informação em todas as áreas, tá? Então telefonia, acho que é Na verdade, olha, quando eu tive um problema com o cliente, eu fui até o Procon, gente, de verdade, eu não tive todas as informações que eu precisei. Eu tive de ir até um advogado, pedir para ele me assessorar, me ajudar, inclusive ele que entrou no processo juntamente a mim, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês que é de grande importância, né? Vocês aí, que vocês têm uma equipe, né? Vou até perguntar isso para vocês. Vocês aí que têm uma equipe, né? Que trabalham para vocês, vocês sabem que vocês são responsáveis por ela. Então, quando me aconteceu isso, foi por conta de uma colaboradora, né, que aconteceu uma coisa um pouco chata, mas na verdade foi mais, como eu posso falar, a cliente. Tipo assim, a cliente não estava certa, mas ela, enfim. Só que foi uma colaboradora minha que teve o contato com essa cliente, que fez uma arte lá no cabelo da cliente, entre elas. Na verdade, gente, foi assim, uma colaboradora minha e uma cliente. Aconteceu esses dias. Algo quase que parecido. Uma colaboradora minha e uma cliente. Então, ela era minha cliente de escova. Então, ela escovava. E um belo do dia, ela chegou e começou a conversar com a colaboradora, que ela queria pintar o cabelo de uma cor. Eu não mexo com cores coloridas. Não mexo, eu não gosto. Então, como a cliente já sabia, ela foi pedir para outra pessoa que trabalhava para mim. Só que, gente, aí ela pecou, porque ela foi tentar fazer. Mas a minha colaboradora, ela foi tentar fazer, mas ela não tinha conhecimento bastante para executar o trabalho. Só que a cliente estava ciente que ela não tinha esse conhecimento. Mas ela falou, vamos tentar. Vamos tentar. E isso tudo, né, vamos tentar, colaboradora, todas as meninas jovens, e vocês sabem como é os jovens, né, gente? Ai, vamos tentar, se der, deu, se não der. E aquela brincadeira toda, e deu ruim, não deu. Não deu. Por exemplo, se era para ficar azul, ficou verde. No caso, ela queria rosa. Ficou horrível. E a cliente... Quando eu vi aquilo, tipo assim, eu entrei em choque. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? Aí a minha colaboradora falou assim, Cris, me ajuda, eu não sei o que fazer, não deu certo. E nisso, tipo assim, já tava, a palhaçada tava pronta já. E não tinha o que fazer. A única coisa que tinha de fazer é que quando você faz uma química muito forte, você não pode tratar a química. Então eu falei assim, vamos tratar esse cabelo, fazer umas 2 cauterizações e depois voltar à cor natural desse cabelo. E aí, a cliente, eu acredito que ela, assim, agiu de muita má fé, já foi direto e notificou. Ela, no caso, me notificou, né? Porque eu sou a dona do estabelecimento, do estúdio. Ela me notificou. E eu tive de responder o processo. Cris, quando dá ruim no cabelo de um consumidor, de um cliente, é sempre bom mencionar que ele tem 3 opções. Ou ele pede o dinheiro de volta, ou ele pede para refazer o serviço até que volte. Aliás, ou ele pede o dinheiro de volta, ou ele pede para que o serviço seja refeito, ou ele pede para que o fornecedor faça com que o cabelo retorne ao estado natural. Então, se você já ofertou numa boa, amigavelmente, né, administrativamente no caso, porque ela já te notificou, você falou assim, não, tudo bem, eu faço o cabelo voltar ao seu estado natural. É bom para o processo, porque ainda que ela ingresse com uma ação, você tem como mostrar para o juiz que você tentou
resolver aquele problema sem antes chegar na via judicial. Você até comentou que o PROCON às vezes não resolve, de fato, mas a gente sempre orienta o cliente a ir até o PROCON porque a gente consegue mostrar pro juiz que tentou resolver de outras maneiras, não foi direto no judicial. Olha, eu tentei amigavelmente, eu tentei administrativamente, eu não consegui e então eu fui pro judicial. Isso é bom porque muitas vezes a gente consegue derrubar um pedido de danos morais, mostrando que você está disposta a resolver o problema da cliente, esteve disposta antes de ingressar judicialmente, não está se negando. Ou quando não consegue derrubar, consegue diminuir esse valor. Então, é sempre bom ressaltar para vocês, né, profissionais, que não tem o que fazer, deu ruim no cabelo, tenta resolver antes de chegar no judicial. Ah não, a cliente quis já ir para o judicial, tenta mostrar que você tentou resolver de fato de forma amigável. Exatamente. Na época, por isso que eu achei bem interessante de você vir até aqui, exatamente pelo fato que na época eu não sabia quem procurar. Qual advogado, tanto que o advogado que eu busquei, que me auxiliou, ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu me explicar exatamente como você está me explicando. Eu não sei se ele não estava nessa área ou algo dessa forma, eu só sei que foi bem complicado. Então, gente, vocês têm direito, tá? Vocês como profissionais, mas vocês precisam executar e saber bem e tomar cuidado, treinar a equipe de vocês, informar que eles não podem sair fazendo qualquer coisa a qualquer momento. Até porque tudo que eles fizerem é você que vai responder. Exatamente. Qualquer coisa, é sempre o dono do local que vai. Não adianta você falar, tá, não fui eu que fiz. Foi ela que fez, mas tá, mas o salão é seu, então você que vai levar a bucha. É você que vai levar a bucha e quando acabou não tem jeito, Exatamente. gente. Somos nós que vamos levar a bucha. E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, né, que a gente vê muito na internet, hoje em dia a gente vê muito na internet, e a gente tira sarro, a gente dá risada, a gente brinca, a gente interage, manda os vídeos um pro outro. Aqueles casos onde os clientes vão até os estabelecimentos, fazem todo o procedimento, cabelo, unhas, cílios, etc. E ele fala assim, não vou pagar. E o profissional vai lá, arranca cabelo, arranca cílios. Gente, vocês já viram isso acontecer, né? Me fala sobre isso. Isso é certo? Ou isso é um meme? O que é isso? Eu já vi vários casos, vários casos, né? Que acontece isso, que o profissional vai lá e tira todo o cabelo. Eu vi, inclusive, um caso em específico de uma pessoa que colocou a mega hair, ela é bem famosa, não me recordo o nome da profissional. Verdade! Que a pessoa, ela foi lá já agindo de má fé, de fato. Ela não tinha como pagar. E acho que o serviço ficou em torno de 3, 4 mil reais, alguma coisa assim, cabelo, tudo. E daí o profissional foi lá e tirou todo o cabelo que tinha colocado. Pessoal, é sempre bom, como eu venho falando nessa live toda, tentar evitar esse tipo de situação. Como? Antes a Cris Não, mas no caso aí, a gente se comunica, mas assim, o engraçado, o profissional pode fazer isso? De fato. Ele não poderia fazer isso, mas a cliente não vai. É uma situação bem complicada. É uma situação complicada, né, gente? Porque de verdade, já aconteceu isso comigo e realmente a gente, como profissional, a gente dá vontade de literalmente ir lá arrancar todo o cabelo dela, fazer tudo, tacar uma tinta, né? Mas dentro de um contexto. O correto seria a profissional chamar a polícia para vir, né? Tem sim chamar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, para ver tudo o que aconteceu e, novamente, procurar a justiça para tentar reaver o valor que foi gasto. Então eu não posso arrancar o cabelo dela? Essa é a pergunta que eu deixo lá. Ai, gente, não pode arrancar o cabelo da cliente. Que pena. Mas
comprovar que isso aconteceu de fato. E ela tem que devolver o cabelo. Tem, porque é fácil de mostrar que a cliente já chegou na intenção de agir de má fé. Então é um processo que as chances de êxito são altas. Eu não tô falando que vai dar certo, tá, gente? Mas é um processo que as chances de êxito elas são altas. Mas não façam isso. Não façam isso, tá, gente? Não façam. E no caso, quando a cliente chega até você, executa o trabalho, eu acredito que até com você também pode ser que aconteça, executa o trabalho e fala, depois eu volto. Esqueci o cartão. Gente, é a mesma coisa. Não deixa sair, liga pra polícia, tem que pagar. Não tem essa de pagar depois. Não tem como, entendeu? A gente tem algo que a gente possa fazer, porque tem situações que não tem jeito. Tem situações que a cliente já é atendida há muito tempo, que a gente tem uma certa confiança ai, tem como, ai, meu cartão não passou, tem como. E ela simplesmente some. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, eu vou falar uma coisa que você não pode fazer antes de falar que você vai Exatamente, fazer. Porque muita gente, eu já vi gente acontecer, eu já vi muito acontecer, por isso que eu acho interessante falar. Você não pode reter, tipo, então deixa aí seu documento, deixa alguma coisa, você não pode reter documento nenhum, tá? Da cliente, porque ela não pagou, então tá vendo, gente? Anotem aí. Não pode fazer isso, não Ai, pode. Gente. Não pode fazer isso de forma alguma. Sério? Sim, bom, gente, não tem o que fazer. Se a cliente não sair, a única coisa, você poderia ligar pra polícia, não deixar ela sair. Eu vou deixar ela sair porque é uma cliente já, né? E ela não te pagou. Você vai conseguir entrar com uma ação monitória se tiver um orçamento ou uma ação de cobrança se não tiver. Como provar que aquele serviço foi executado e que foi aquele determinado valor. Então, se a pessoa resolver sair sem pagar, tenta sempre pegar um sinal, né? A gente sempre orienta. Mas é que essa pergunta é mais pelo fato que sempre aquele negócio não passou, o cartão não passou, alguma coisa. E assinatura, aquela assinatura que ela faz ali na comanda, é válido ou não é válido? É válido pra gente conseguir entrar com a monitória, porque como eu te falei, é mais uma prova. Você tem ali dá pra você fazer uma nota promissória, enfim. Porque aquilo vai te ajudar processualmente. Você não vai ter que passar por todo um processo demorado, não. Quando a gente está falando de uma ação monitória, a gente está falando de entrar com o processo e já começar a executar. Então a gente já vai começar a pegar bens valores que tem na conta bancária, não tem nada na conta bancária, vamos conseguir procurar algum veículo, enfim. É um processo mais rápido, a gente já vai direto pro ponto, né? Já vamos começar já a receber. A gente não. É diferente de você deixar a cliente sair sem ter como comprovar, né? Sem ter uma assinatura, sem ter nada. Daí a gente vai ter que provar que aquilo tudo aconteceu, provar que aquele serviço foi executado, mas não pago, para depois começar a procurar valores, né? Porque, tipo assim, de fato, eu falo pra você que muitas das vezes nem compensa a gente tem que pagar os honorários de vocês, claro, né? E a nota do valor do serviço não chega ao valor dos honorários de um advogado. Mas convenhamos, gente, que a gente como profissional, a gente se sente chateado. Com certeza. Porque você se dedicou ao seu trabalho, você dedicou a sua equipe, você dedicou, né? A gente tá ali um gasto e a cliente agiu de má fé. Quando há essa ação de má fé, aí você se sente magoada. Com certeza. Concorda? Então, às vezes, eu Cristiane, eu sou maravilhosa. Quem me conhece sabe. Mas se a pessoa agir de má fé comigo, eu prefiro ter um custo, porque eu acredito que o ego, né? Porque se você for sempre deixar pra lá, deixar pra depois, deixar pra lá, as pessoas sempre vão estar brincando com o seu trabalho. Então, para vocês ficarem cientes que existe sim profissionais que é a nosso favor. Sim. E existe profissionais que
que possa nos punir também. Tem os dois lados, gente. Tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Então, o que eu quero falar pra vocês que ela tanto pode nos ajudar, como ela pode também não é nos castigar, mas nos punir. Sim. A gente encontra o lado que tá correto, né? Que tá de acordo com o que tá na lei. E a gente... Então vocês ajam corretamente. Buscar conhecimento é sempre bom, tá, gente? E não tem aquela de o cliente tem sempre razão em todos os quesitos. Não tem porque errar é humano. Todo mundo erra, né, gente? E o cliente também, voltando àquela parte lá do comecinho, quando eu falei que a gente atende clientes que ela tá com algum tipo de depressão, com algum tipo com algum tipo de problema na vida dela, uma autoestima baixa, muitas das vezes ela não consegue passar para você, explicar para ela o que ela tá sentindo. Então, nada melhor do que você ter uma boa conversa com sua cliente, entender o que ela quer. Se ela não conseguir explicar para você, você tente de alguma forma chegar num consenso para que não haja necessidade, né, de você ter um processo, né, para que você não tenha que procurar. Tudo bem que ela tem que trabalhar, né, gente? Por favor. Mas para que não haja, né? Mas tem que evitar de fato esse tipo de briga, de situação, porque você acaba perdendo a cliente, né? Tipo, eu acredito que a cliente, se ela chega nessa situação, fazer esse tipo de coisa, ela já nem quer ser sua cliente. Não. É até bom não. É até bom não ter. Não. Me fala um pouquinho assim de você, do seu trabalho, assim, o que você busca? O que você está esperando daqui para frente? Bom, Cris, eu quero sim me especializar cada vez mais no direito do consumidor, é uma área que eu realmente gosto bastante. E como eu falei lá no começo, meus olhos brilham para resolver problemas das pessoas, para devolver as noites de sono. Então eu acredito que consumidores e também fornecedores precisam de uma pessoa especializada que consiga de fato resolver esses problemas, né? Não dá pra estudar por cima e é isso aí. Não dá. Eu tô agora abrindo uma empresa, né? Além do escritório de advocacia, uma empresa de assessoria jurídica, então a gente quer abraçar também os empresários, mostrar para eles que eles também têm direitos, proteger eles, orientar eles de como se precaver, né, para evitar um processo. Então eu quero também seguir nessa linha empresarial. A gente está buscando muito isso e continuar com os consumidores. O meu escritório de advocacia, a gente tem inúmeros profissionais que conseguem abranger algumas áreas. Então nós temos direito do trabalho, direito previdenciário, não sou eu que faço, eu fico novamente só com a parte do consumidor, mas temos outros profissionais. Então acho que daqui para frente é isso, se especializar mais, abrir também para esses empresários. Gente, vocês prestaram atenção no que ela falou, orientação, orientar. Então, é o que eu sempre falo. Eu estou aqui não só para mostrar, passar um pó no cabelo. Eu estou aqui para orientar vocês, né, o caminho correto de vocês chegar a algum lugar na vida de vocês. Né? Muita gente chega para mim e fala assim, nossa, Cris, você tá aí, tá não sei o que. Gente, eu tô aqui porque eu não paro nunca. Eu não paro nunca, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho tempo pra tudo. Muita gente tem aquela pequena desculpa que não tem tempo pra nada. Tempo a gente arruma. Gente, o tempo a gente arruma, se organiza. Esses dias me chamaram de chata porque eu sou assim. Você quer conversar comigo? Você quer tomar um café comigo? Vamos marcar uma hora. Eu preciso de horas marcadas. Tudo eu preciso de hora marcada. Por quê? Porque eu tenho hora para ir para academia, eu tenho hora para atender, eu tenho hora para estudar, eu tenho hora para minha família e eu tenho horas para minhas amizades. Então é tudo sincronizado, correto? Então, eu falo para você, porque você é jovem,
recém-casada, né? Quanto tempo de casada você tem? 1 ano e pouquinho. Exatamente. Você está, né, crescendo na sua carreira agora. Como que você lidar? O que você faz para você conseguir encaixar o seu trabalho, tudo na sua vida? Olha, Cris, é basicamente o que você falou. Então, eu tenho um planner onde eu consigo colocar... como eu trabalho home office, então eu preciso muito disso. Senão, gente, a gente tá em casa, a gente para por qualquer coisa. Precisa de organização. De organização. Então, eu tenho E disciplina, né? E disciplina, muita gente, disciplina. não adianta você pôr no papel se você não tem uma disciplina. Exatamente. Entenda? Porque muita gente chega assim, mas eu botei no papel. Eu falei assim, mas você... Mas você nem olhou o papel depois. Você nem olhou o papel. Uma coisa que eu falo que é muito importante e que eu também adoto isso no meu dia a dia é dividir as minhas tarefas por prioridades. Então não é só por horas, mas também por prioridades. Então aquela determinada tarefa tem uma prioridade maior que a outra, poxa, então eu vou executá-la primeiro. Então eu não tenho só também os clientes, né? Eu tô começando uma empresa, então eu tenho que não só cuidar dos clientes que eu já tenho, mas ir atrás de novos clientes, ir atrás de estudar, porque eu tenho, né, que fazer especializações, senão o direito não para, gente. O direito muda toda hora, tudo acontece. Eu também estou me dedicando aos vídeos, à rede social e não parece, mas dá muito trabalho. Gente, vocês não têm noção que para você ter um canal, para você fazer vídeos para o Instagram, para você tirar um tempo, para você tirar foto, para você fazer um pequeno textinho ali, te requer tempo e dedicação, não é simples. A gente não pode só vir na frente da câmera e falar o que tá na cabeça. Sim. A gente tem que estudar antes de falar qualquer pra coisa. gente estar aqui, a gente tirou um tempo, a gente reservou um tempo, né? Então, assim, tudo requer dedicação, tudo requer organização, gente, né? E eu acho isso, e eu trouxe ela porque eu achei isso muito bacana, muito legal, e para vocês saberem que todos nós temos direito, tanto o consumidor como nós profissionais, tá? E que para fixar mais na mente de vocês, execute um bom trabalho para que vocês não tenham futuros problemas. Então, invista em você, invista num curso. Gente, eu dou curso. Eu tenho um curso online, eu dou curso presencial, mas eu não estou aqui para vender curso. Eu estou aqui para orientar vocês, como ela está aqui para orientar vocês, entendeu? Eu só quero que vocês tenham um direcionamento correto para que vocês não tenham futuros problemas. Entendeu? Exatamente, às vezes não, sempre. Compensa você pagar um profissional para te orientar, para não chegar ao ponto de você ter que pagar um profissional para te defender no processo. Então, compensa muito. Compensa muito. E é isso que uma empresa busca. Né? Fala aí, gata, do teu Instagram. Você tem um Instagram, né, gente? Ela tem um Instagram bem legal. Ela tem uns vídeos maravilhosos para vocês. Fala aí sobre o seu Instagram, depois eu vou postar aqui para vocês. Gente, meu Instagram é Kaliane Souto, com K e com Y, tá? Depois você quiser deixar, né? Eu vou deixar. No meu Instagram eu busco colocar vídeos mais do direito do consumidor, mas é muito importante também os fornecedores assistirem esses vídeos para eles não fazerem o errado. Então é muito bom, eu busco... Entendeu? Eu busco abranger não só os consumidores, mas também os profissionais em geral. Então, é isso. A gente precisa saber o que a gente não pode fazer. Exatamente. Entende? É que as pessoas, eu não sei, às vezes elas são mente pequena, falam assim, mas eu sou consumidor, tá? Mas você presta serviço, então você tem que saber o que você não pode fazer. Exatamente. E, gente, uma coisa que é muito importante, o vizinho não sabe da lei, tá? Então não vem, o vizinho me falou. Porque não é assim, a lei não é só ler ela também, tem que saber interpretar, tem que saber como funciona tudo. Então é muito bom você procurar um profissional, ouvir o que ele fala, assistir vídeos de um profissional, porque não é todo mundo que sabe. Eu ouço muita gente chega e fala pra mim, não, mas meu vizinho falou que é desse jeito. Eu falo, não, gente, não é desse jeito. Exatamente. É igual a minha amiga conseguiu fazer o cabelo dela assim. A minha amiga, gente... Existem profissionais de cada área para que você possa buscá-los e tirar suas dúvidas. Exatamente
por isso mesmo que existem profissionais focados em todas as áreas, né? Exatamente. Né? Eu mesma, eu não sabia que tinha advogados, né, que era focado no direito do consumidor específico. Eu não sabia. Hoje eu sei. Hoje eu sei que eu tenho vários direitos. Exatamente. A gente fuja daquele profissional que sabe tudo, porque quem sabe tudo não sabe nada. Não sabe nada. E eu não sabia. Se eu soubesse disso há alguns anos atrás, eu tinha evitado muitas coisas, muitos prejuízos. Exatamente. Eu tinha evitado vários prejuízos. E quando que hoje agora eu estou bem informada, né? Estou bem informada. E vocês também. Vocês estão bem informados. Então, gente, olha, essa live eu vou pôr lá no meu canal, tá? No Cristiane Taniama, para vocês assistirem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, né? E lá eu vou pôr o Instagram, né, da Kaliane, para vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem também buscar o trabalho dela, né, que é muito interessante e que a gente precisa, né? Aí vocês fiquem à vontade, mandem mensagem pra ela, tá? Eu vou pôr o Instagram dela e vocês mandem direct, porque às vezes pôr o número de telefone fica um pouco invasivo, né? Eu não sei se pra você. Lá no meu Instagram tem o seu trabalho. Contato profissional. Então, aí fica ao critério de vocês, tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo que a gente veio passar para vocês, né? Que é de coração, né? Tudo que a gente falou aqui. Muita gente falou, inclusive, falou assim, nossa, você vai dar um tiro no seu pé. Não, eu não tô dando um tiro no meu pé. Eu tô passando conhecimento para vocês. Porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo nenhum dela apontar os meus erros. Não é verdade? Exatamente. E um profissional que conhece os seus deveres não tem que ter medo. Ninguém tem que ter medo. Se eu sei que eu estou agindo dentro da lei, que eu estou agindo dentro dos melhores procedimentos, eu não tenho medo. Tem medo de quê? Exatamente. Não. Então, passo para você. Gente, eu quero agradecer primeiro a você, Cris. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou felicíssima de você ter vindo. Oportunidade de passar para vocês um pouco do conhecimento. E é isso, pessoal. Fiquei muito feliz de participar. Você vê, gente, como que é? Gente, obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E aí, gata? Ai, que suadora!